Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, o tema de amanhã é capítulo 87. Jesus fala de seu grande amor pelas criaturas. O meu docíssimo Jesus continua a manifestar-se, quase sempre igual. Esta manhã acrescentou: minha filha, é tanto amor pelas criaturas que, como um eco, ressoa nas regiões celestes, enche a atmosfera e se difunde sobre toda a terra. Mas qual é a correspondência que as criaturas dão a este eco amoroso? Correspondem-me com um eco de ingratidão venenoso, cheio de todo tipo de amarguras e de pecados, com um eco quase assassino, apto só para me ferir. Mas eu despovoarei a face da terra, a fim de que este eco cheio de veneno não mais atordoe meus ouvidos. E eu, Senhor, o que dizes? E Jesus, eu não faço mais que como um médico piedoso, que tem os remédios extremos para seus filhos, e estes filhos estão cheios de chagas. O que faz este pai médico que ama os seus filhos mais que a própria vida? Deixará que gangrenem estas chagas? Os deixará morrer por temor de que, aplicando fogo, os instrumentos eles sofram? Não, jamais. Embora sentirá como se tais instrumentos se aplicassem a ele, contudo a isto, e isto tomará os instrumentos, rasga e corta a carne, aplica o remédio, o fogo para impedir que a corrupção avance mais. Se bem que muitas vezes acontece que nestas operações os pobres filhos morrem, mas não era essa a vontade do pai médico, senão que sua vontade é vê-los curados. Assim sou eu, magoo para curá-los, destruo-os para ressuscitá-los. Que muitos pereçam não é a minha vontade, não é essa a minha vontade. Isto é o efeito de sua malvada e obstinada vontade. É efeito deste eco venenoso, que até serem destruídos querem me enviar. E eu, diz-me, ó meu único bem, como poderia adoçar-te este eco venenoso que tanto te aflige? E ele, o único meio é que tu faças sempre todas as tuas obras com a única finalidade de me agradar, e que use todos os teus sentidos e poderes com a finalidade de me amar e glorificar. Faz com que cada pensamento teu, palavra e todo o resto não queira outra coisa que o amor que tens por mim. Assim o teu eco subirá agradável ao meu trono e adoçará o meu ouvido. Então, Jesus, tá forte aqui, referente aos seres humanos. E ele ama muito que é necessário castigar, né? Enche a atmosfera, o amor dele. É tanto amor que eu sinto pelas minhas criaturas que, como um eco, ressoa nas regiões celestes. Enche a atmosfera e se difunde sobre toda a terra. Mas só que a correspondência que as pessoas dão a este eco amoroso é um eco de ingratidão, é venenoso, cheio de todo tipo de amarguras e de pecados, de dor, Com um eco quase assassino, apto só para me ferir. Mas eu despovoarei a face da terra. Então, o que eu mais desejo que Jesus faça é que ele, concretize essas palavras. Eu tô nesses dias assim, não sei, desde que a morte do Papa Francisco me trouxe uma ansiedade e um receio muito grande do que virá à frente. Jesus não me dá nenhuma pista, e aí eu tô, junto com ele nessa ansiedade. Eu sinto que é sentimento que ele quer que eu sinta mesmo, na vontade divina e oferte, que é o meu amor por ele, pela igreja, pelos seres humanos. Mas eu vejo ao mesmo tempo muitas coisas assim que estão absurdas cada vez mais. O que eles falam sobre o Papa, toda, a notícia sobre o Papa é uma coisa nojenta, uma coisa assim das trevas mesmo, sabe? A igreja foi colocada assim ao escárnio, sabe? Totalmente ao escárnio, uma falta de respeito muito grande, pelo papado, pela igreja, por tudo que ela é. Ela é, sabe, ela é vista hoje
como, não sei, nem sei explicar o que essas pessoas falam da igreja. Tudo bem, você pode falar, não ouça elas, ouça, né, os católicos, elas não sabem nada. Só os católicos que vão valorizar a igreja, eu sei, mas só que é muito triste saber que a nossa igreja, que é um canal de Deus na Terra, está sendo vista como o contrário, né? E é triste. Como um sistema político, como um sistema da besta, um sistema do anticristo, um canal da vinda do demônio e muitas outras coisas que estão, né, sendo colocados. Assim, é muito triste. E eu peço para Deus para que Ele realmente faça, né, essas obras aí de médico para cortar a carne, aplicar o remédio, né, para impedir que a corrupção avance mais. Eu quero que Ele opere nos homens tudo que é necessário para vê-los curados. É o que eu desejo mais que tudo na minha vida. Eu estou sofrendo muito esses dias e estou pedindo para Deus me ajudar a ter forças para, né, para aguentar tudo isso. É uma força, só vem dele mesmo. Eu tenho que me ocupar com as coisas para não ficar pensando, para não ficar, né, ali fazendo companhia tanto aos sentimentos que eu estou sentindo. Então, eu estou me ocupando bastante com as coisas que eu tenho que fazer, mas ao mesmo tempo tem horas que eu volto de novo aquele sentimento de tristeza no meu coração muito forte, né? Um estado de ânimo muito, muito pesado, assim, de muita ansiedade, tristeza, desânimo. E eu peço para Jesus, né, que eu aguente, porque eu aceito tudo que Ele manda, né? Seja feita a tua vontade, estou oferecendo tudo e aceitando, porque para poder ter valor reparatório, precisa sentir mesmo, precisa doer, precisa ser difícil, precisa tudo isso acontecer. Não tem como eu falar para ele, tira, Senhor, eu não quero sentir. Não, eu falo, seja feita a tua vontade. Eis-me aqui, fia-te. Mas eu, lendo essas palavras de Jesus, eu peço, Senhor, faça logo essa obra. Faça o que tem que fazer por esses seres humanos, porque está muito triste essa situação do humano, Senhor. Nos ajude, Senhor, é o que nós pedimos, né? E ele fala que o único meio é que todas as nossas obras tenham a única finalidade de agradar a Deus. Que nós usemos todos os nossos sentidos e poderes com a finalidade de amá-lo e glorificá-lo. Faz com que cada pensamento teu, palavra e todo o resto não queira outra coisa que o amor que tens por mim. Assim, o teu eco subirá agradável ao meu trono e adoçará o meu ouvido. Então, esse eco de amor que ele envia, nós temos que enviar de novo, de volta para ele. Pelo menos nós temos que fazer isso. Então, que possamos ser esse canal de gratidão, de reconhecimento, um eco que não seja venenoso ao ouvido de Jesus, mas que ele sinta, né, o nosso eco de amor, de querer agradar, de satisfazê-lo, né, de fazer só o que ele merece de bom, né? Nós somos um nada, mas através da divina vontade nós podemos dar Deus a Deus e que nós possamos, ao sentir esses sentimentos, esses estados de ânimo, ofertar de volta com, né, com amor a Deus, com o sentido de pedir perdão pelas criaturas, né, por todo esse sentimento que a gente está carregando, a gente poder oferecer novamente e seguir firme, né, constante, não parar nunca. Amém, Jesus? Eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vosso olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ó vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo do Livro do Céu, volume 2, capítulos 87. Outubro 25 de 1899.
Jesus fala do seu grande amor pelas criaturas. Então aqui Jesus vai nos mostrar qual é a sua forma de nos amar, né? O meu docíssimo Jesus continua a manifestar-se quase sempre igual. Esta manhã acrescentou: minha filha, é tanto o amor pelas criaturas que, como um eco, ressoa nas regiões celestes, enche a atmosfera e se difunde sobre toda a terra. Então, o amor dele por nós, por cada um de nós, né? Na nossa necessidade, no estado de vida em que nós estamos, é muito grande, é muito grande. E ele ressoa, né, como um eco em todas as regiões celestes e enche a atmosfera e se difunde sobre toda a terra. Então, esse amor formado lá no céu desce na terra para nos consolar, né? Para chamarmos para junto dele, né? Ele quer que nós estejamos com ele, mas qual é a correspondência que as criaturas dão a esse eco amoroso? Então, as pessoas já não têm mais a percepção do amor de Deus, né? Elas estão tão interessadas em si mesmas, com as suas coisas, com as formas com que elas estabeleceram as suas vidas, né? Que elas não se lembram mais do Criador, né? E não tem nada para dar para Ele. Ficam nelas mesmas, né? E como elas são pobres, as criaturas, ela é pobre, né? Ela é só humana, então é o desastre, né? É o desastre. Ah, correspondem-me com um eco de ingratidão venenoso, cheio de todo tipo de amarguras e de pecados, com um eco quase assassino, apto só para me ferir. Então, a criatura já não mais se lembra de Deus, né? Essas criaturas que dão esse tipo de correspondência ao seu Criador, né? São pessoas que, ao acordar, né, para um novo dia, nem se lembram de Deus, né? Não, muitas vezes se lembram de coisas venenosas, amargas e de pecados a ser planejados, né? E, e o eco quase assassino, né? Nem chega a esse ponto, vamos pensar naqueles e que ainda não chegaram nesse ponto tão pesado, né? Mas tem muitos assim, tem muitos. Mas acordam com pensamentos só seus, só seus. Acordam pensando só nas suas coisas, as que têm para fazer, né? E não lembram-se de Deus, do seu Criador, né?
pensam só naquilo que elas têm que fazer e se esquecem de Deus. Porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é nele e pedir a sua bênção, né? A gente, quando era pequena, a gente pedia bênção para o pai e para a mãe. Bença pai, bença mãe, né? Então, é a simplicidade, né? É a humildade, né? De saber que a gente não é suficiente. Nós somos pequenos demais e precisamos muito, muito do amor de Deus. O amor já não nem se pensa, né? As pessoas se pensam em Deus é para resolver seus problemas e não pensa no seu amor infinito. É isso que traz essa amargura para Deus sobre a sua criatura, completamente frios com Ele. Ah, correspondem-me com um eco de ingratidão venenoso, cheio de todo tipo de amarguras e de pecados, com um eco quase assassino, apto só para me ferir, sem nenhum amor para com Ele, sem nenhuma gratidão, sem nenhuma dependência dele, nada, nada. Mas eu, nossa, ele ficou bravo aqui, hein, gente? Mas eu devolverei a face da terra. Não foi isso, mas eu despovoarei a face da terra, a fim de que esse eco, cheio de veneno, não mais atordoado meus ouvidos. Então, esse eco chega nele. A gente vê e escuta barbaridades e a gente se sente mal, né? Com tantas coisas bárbaras que a gente tem ouvido hoje em dia, né? Imaginou Jesus, né? Não está aguentando mais, né? E ele vai despovoar a face da terra. Então, a gente sempre, estudando o livro do céu, nós sabemos que Deus não tem tempo, né? É presente, passado e futuro. Isso aqui é um presente, vamos dizer isso, né? Mesmo que esteja em 1800, né? É um presente, porque a criatura, ela não evoluiu para o bem também, né? Aliás, ela evoluiu mais para o mal, né? E Deus está querendo despovoar a face da terra. Para isso ele manda a justiça dele. Né? As pessoas não querem ver a força de Deus para o bem na sua vida, é o que ele quer dizer aqui. Então, as pessoas, as suas criaturas vão ver a força dele para o mal, para o sofrimento, né? Poderia viver na paz, né? Junto com o seu Criador, mas não querem. E eu, Senhor, que dizes? Ela levou até susto, mas dá susto mesmo, né? Despovoar a face da terra. Então, para isso, precisa de muita violência. Precisa remexer na terra inteira. É difícil, né? A gente, a gente ficar assim, sem levar esse susto que a Luísa levou, né? Senhor, o que dizes, né?
é de levar susto mesmo. E Jesus, eu não faço mais que como um médico piedoso que tem os remédios extremos para seus filhos e esses filhos estão cheios de chagas. O que faz esse pai e médico que ama seus filhos mais que a própria vida? O pai médico vê as chagas dos filhos e quer curá-las, quer ajudá-los a ser curados, né? Às vezes as chagas não são só externas, elas são internas. Aí elas brotam para fora, né? Como a minha filha, meu pai do céu, tá terrível. E é assim como ela não busca a Deus, nem o conforto de Deus, e nem busca para a sua própria cura física, que a cura não é nem física, é psicológica, ela busca só coisas terrenas, né? E se alimenta de coisas também terrenas. É terrível e não dá acesso a nós. É triste mesmo. E assim tá. Eu estou assim sofrendo igual Jesus, né? Vendo a filha tendo um remédio na mão, que é Jesus, busca para tudo quanto é lado, né? Sofrendo e sofrendo. Nossa, mas como é difícil, Senhor. E a gente não penetra, né, no pensamento da pessoa. Só o Senhor mesmo, nessa situação difícil. Deixará que granguenem essas chagas? Deixará que granguenem essas chagas? Esse é o médico pai, né? Esse não faz isso, né? Ele quer curar, ele quer, com seu amor, acalmar esse coração, né? Que está doente. Deixará que gangrenem essas chagas? Não, não deixará. Os deixará morrer por temor de que, aplicando o fogo e os instrumentos, eles sofram? Tem pessoas difíceis, difíceis demais. Coração é duro, coração é duro, duro demais. E obstinados, né? Obstinados naquilo que enfiaram na cabeça. Não buscaram o conhecimento de Deus. Ficaram só com as coisas terrenas. E aquelas coisas terrenas só fazendo mal. E a pessoa não sai desse círculo vicioso. É terrível ver isso. Por isso que Jesus sofre, né? Eu vejo, eu sofro isso que ele está sofrendo com a minha filha. É justamente esse perfil dela. Não, jamais, embora sentirá como se tais instrumentos se aplicassem a ele. Contudo, e isso tornará os instrumentos, tomará os instrumentos, rasgo e corta a carne, aplica ao médico o fogo para impedir que a corrupção avance mais, né? O médico está curando ali, né? Se bem que muitas vezes acontece que nessas operações os pobres filhos morrem.
Às vezes não sobrevive, né? Que nem a minha nora. Os médicos fizeram de tudo ali, mas ela não sobreviveu. Mas não era esta a vontade do pai médico, não. Senão que a sua vontade é vê-los curados. Exatamente, é vê-los curados. Assim sou eu. Mago para curá-los. Magoo para curá-los. Ai, 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 minha filha está na fase de ser magoada por Deus. Será que ela vai se deixar ser curada por Ele? É o que eu peço, é o que eu desejo, né? Destruo-os para ressuscitá-los. Ó Pai, que bom seria se ela se voltasse toda para Ti, para ser ressuscitada. Esse buraco que ela se enfiou. Que muitos pereçam. Não é essa a minha vontade. Isso é efeito de sua maldade e obstinada vontade, então. É completamente obstinada naquilo que ela enfiou na cabeça dela. É efeito desse eco venenoso que até serem destruídos querem me enviar. Então quer enviar a Deus todas essas coisas horrorosas. E como Deus tem que suportar isso, não é fácil. E não é fácil. Eu suportei uma pequenina parte aí, é a coisa mais dura do mundo. Você vê um filho completamente fora, fora de tudo aquilo que o Senhor planejou para ele, de tudo aquilo que o Senhor tem de bom para ele. E ele busca o mal, sem querer, sem entender, parece, tapadamente, completamente tapada. E busca o mal, não se abre para o bem, não se abre para ti, o nosso médico curador, o médico dos médicos, né? Ele quer curar primeiro a alma e depois ele cura o corpo. Mas nem isso eles querem, não querem o remédio de Deus, não. Querem ficar obstinados nas suas burrices. Impressionante. E isso realmente causa muito sofrimento. Eu, como mãe, sofro demais. Imaginou Jesus com essa imensidão de criaturas cometendo esse tipo de vida de pecado, de obstinação no erro, sem, parece que não tem nenhuma luz na mente, nenhuma luz. A luz que tem é só humana, e vai, pratica e ainda não resolve. É triste. Eu, diz-me, meu único bem, como poderia adoçar-te esse eco venenoso que tanto te aflige? Então ela quer adoçar, né? Quer que Jesus fique bem, né? Não quer que ele fique amargurado desse jeito, né? E ele, o único meio é que tu faças sempre todas as tuas obras
com a única finalidade de me agradar e que use todos os seus sentidos e poderes com a finalidade de me amar e glorificar. Olha que Deus deu um remédio para mim, ajudar minha filha, né? É esse aqui. O que Ele quer que eu faça? Esse é o único meio. É que eu faça sempre todas as minhas obras com a única finalidade de agradar a Deus e que use todos os meus sentidos e poderes com a finalidade de amar e glorificar a Deus. Este é um caminho, né? Já que eu não consigo penetrar nela, né? Para ajudá-la, para levar ela a seguir o caminho de Deus, eu o faço, né? Eu o faço por ela, né? Isso aqui é uma receita maravilhosa, é uma receita curativa do mal, né? É para quê? O único meio é que tu faças sempre todas as tuas obras, todas, inclusive essa que eu estou fazendo agora, com a única finalidade de me agradar e que use todos os teus sentidos e poderes com a finalidade de me amar e de me glorificar. Então, mesmo que a gente seja pequenos, né, insuficiente, que a gente não consiga alcançar grandes degraus de santidade, mas aqueles pequenos, né, que nós fazemos, né, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, que sejam feitos com essa finalidade, só de amar e glorificar a Deus. Tudo, tudo. Pequenas coisas. Sou pequena, faço pequenas coisas. Mas confiando plenamente que Deus está de olho na minha causa, que é a minha filha. Eu ofereço tudo, Senhor, tudo, tudo que eu faço, tudo, só com a finalidade de te amar e te glorificar. Até o que eu tenho que abaixar com dor para pegar as coisas, né? Eu te ofereço, Senhor. Faz com que cada pensamento teu, cada pensamento, palavra e todo o resto, não queira outra coisa que o amor que tens por mim. Cada pensamento, agora ele pôs não só nos atos, nos pensamentos e nas palavras. Todo o resto, não queira outra coisa que o amor que tens por mim. Assim o teu eco subirá agradável ao meu trono e adoçará o meu ouvido. Sim, Jesus, sim. O Senhor quer que nós coloquemos todo o amor em tudo que a gente faça. Amor por ti, né? Nos pensamentos e nas palavras e em tudo que a gente fizer. Só amor por ti, né? Para adoçar-te, né? Os seus ouvidos, que eles estão com uma barulheira
de coisas feias, né? Então vamos adoçar os teus ouvidos. Amém, Fiat. Perguntas para fixação sem respostas. Qual é a metáfora utilizada por Jesus para explicar sua ação de destruir para ressuscitar? Como ela se relaciona com a resposta humana ao seu amor? Então, Jesus, ele tem que dar um chacoalhão na pessoa, né? É como se ela tá assim desesperada, que a gente já viu, né? A pessoa tá fora de si, tem que levar um tapa na cara para ela poder voltar aos parafusos no lugar, né? Como se diz, né? Ela está completamente fora do contexto, né? O homem saiu para fora do objetivo que ele foi criado. Ele foi criado para um objetivo, que é amar a Deus, ouvir a Deus, ser conduzido por Deus na sua vida, mas o homem resolveu ser o chefe, né? Ele não quer ter outro chefe, ele quer mandar. Então, ele não quer Deus mandando na vida dele. E sai fazendo tudo quanto é coisa errada. E se autodestruindo. Então Jesus precisa destruir para ressuscitar. Por que Jesus compara o amor divino e a ingratidão humana a ecos diferentes? E o que isso revela sobre sua perspectiva emocional? É assim, se a gente fica muito voltado para a nossa humanidade, a gente não vê a luz de Cristo, a luz do Pai, a luz do céu, né? E a gente fica com a nossa pequenez humana e a gente se torna ingrato a Deus, né? Ele chamou, ele nos criou para amá-lo. Ele criou o homem para amar a Deus e o homem não quer amar a Deus, né? Aí fica com o seu emocional doente, doente. Por isso tanta depressão que a gente escuta por aí. De acordo com o texto, qual é a proposta de Jesus ao permitir a destruição ou sofrimento? Então a proposta dele é essa, né? De destruir para ressuscitar. Como isso se conecta à ideia de cura espiritual? Ué, o homem, ele é cabeça dura. Se não tem, se não dói na pele, se não dói no bolso, né? Se não dói no coração, ele simplesmente não se mexe, né? Em busca de Deus. Como o texto explica a contradição entre a vontade de Jesus e o fato de alguns
que alguns perecerem apesar de seu amor. Então, apesar do seu amor, as pessoas perecem porque não querem saber do amor dele. Relutam em fazer a sua vontade, horas. Qual é o papel da narradora? A pessoa que dialoga com Jesus no processo de adoçar o eco venenoso. Que ações concretas são sugeridas para isso? Então aqui não é só para ela, né? É para nós também, né? Nós também, Jesus dá essa receita maravilhosa, né? O único meio é que tu faças sempre todas as tuas obras com a única finalidade de me agradar e que use todos os teus sentidos e poderes com a finalidade de me amar e glorificar. Seus sentidos e poderes. O que é isso, poder? Eu posso fazer isso ou eu posso fazer aquilo. E eu posso decidir a amar e glorificar a Deus. É isso. Essa foi a receita que ele deu. Maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Qual a importância de direcionar todos os pensamentos, palavras e ações para amar e glorificar a Deus segundo a mensagem de Jesus? Como isso contrasta com o comportamento geral das criaturas descrito no texto? Ora, as criaturas não fazem isso, né? E os pensamentos, direcionar todos os pensamentos, palavras e ações para amar e glorificar a Deus. Isso é muito importante, porque o homem foi criado para isso, para amar e glorificar a Deus. E quando ele não faz isso, ele se ama e se glorifica, é a decadência dele, né? É onde ele cai. Porque ele não está vivendo o objetivo, o porquê ele foi criado, né? Então ele está fora da ordem divina. E quando ele está fora da ordem divina, quem sofre? Quem sofre é ele e os que estão ao seu redor. E faz Jesus sofrer ainda, né? Porque está vendo a obstinação dos seus filhos. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema 69, volume 2, trecho 87. Jesus fala do seu grande amor pela criatura. 25 de outubro de 1899. O meu docíssimo Jesus continua a manifestar-se quase sempre igual. Esta manhã acrescentou: minha filha, é tanto o amor pelas criaturas que, como um eco, ressoa nas regiões celestes, enche a atmosfera
e se difunde sobre toda a terra. Mas qual é a correspondência que as criaturas dão a este eco amoroso? Correspondem-me com um eco de ingratidão, venenoso, cheio de todo tipo de amarguras e de pecados, com um eco quase assassino, apto para me ferir. Mas eu despovoarei a face da terra, a fim de que este eco cheio de veneno não mais atordoe meus ouvidos. As pessoas não têm um conhecimento desse amor que ressoa como um eco. Lá no céu, enche toda a atmosfera e se difunde sobre toda a terra. O amor que mantém as pessoas vivas, respirando. Esse amor que é a divina vontade que está em cada criatura. Esse amor que faz o sol brilhar todos os dias, que nos dá força para levantarmos, para cumprirmos a nossa obrigação, a nossa função, aquilo que é a ordem, né, para que tudo aconteça de acordo com a vontade dele. Esse amor que permite que nós tenhamos trabalho, que nós tenhamos, né, tudo que nós precisamos materialmente dizendo, né, para poder viver bem neste mundo, sem contar, né, o espiritual, que é o mais importante, porque se as pessoas não reconhecem nem o que elas veem, que elas tocam, que é o material, o espiritual então nem existe mais. Para as pessoas, né, sentirem realmente que são amadas por ele, né, sentirem a presença dele, saberem que podem contar com ele, confiarem nele, se lançarem nele. Essa é a correspondência que ele queria a esse eco amoroso, mas ao contrário, elas correspondem com ecos de ingratidão, né? Não agradecem por nada, já acordam já reclamando que tem que trabalhar, reclamando do tempo, reclamando de tudo, né? E aquela força que as move para levantar, para elas é uma tortura, é um sofrimento, porque elas queriam ficar lá deitadas dormindo. Eu falo isso porque tem uma pessoa que trabalha comigo que ela é assim. Ela trabalha na parte da tarde e eu trabalho na parte da manhã. E ela, né, chega quase 1h30 da tarde, o horário dela, uma e pouco, e ela tem um dia da semana que ela entra mais cedo, que ela entra na parte da manhã e fica o dia todo, porque de segunda-feira ela não vai. Ela tem um dia livre, então esse dia livre ela faz na quarta-feira de manhã. E ela chega lá reclamando porque ela teve que acordar cedo, porque é um sacrifício para ela acordar cedo, porque ela não gosta de acordar cedo, e reclama o tempo todo, que não queria trabalhar, que não queria estar lá, que não via a hora de se aposentar, né? E faltam 3 anos e pouco para ela se aposentar. E é muito triste, né? A pessoa não corresponder a esse amor que permite com que ela esteja viva, tenha saúde para poder trabalhar, que ela tenha, né, condições físicas de chegar até o trabalho. E é porque ela é sozinha. E se ela não trabalhasse, ela teria que depender do filho, e ela não vive bem com o filho. Eles não se falam. Então ela deveria agradecer a Deus porque ela tem um trabalho, né? Ela é efetivada, ela é concursada. Mas as pessoas devolvem ecos de ingratidão, cheios de amargura, né? Que sem contar os pecados, né? Que, como a gente viu naquele vídeo, né? Da Andressa Urach e aquele pastor Felipe, né? Aqueles absurdos, aquela adaptação da palavra de Deus para uma vida de pecado, de ofensa a Deus, falando com uma naturalidade
né, com aqueles peitos tudo de fora, e o apresentador ainda concordando com elas, né, o do podcast, ainda concordava com elas, né, para não contrariar o convidado, né? É muito, é muito triste que não se faça um programa assim para falar a verdade, né? Deveria existir um podcast em que colocasse as pessoas ali para confrontar com a verdade. Eu queria ver elas, o que elas iam responder, porque a verdade ela fere, ela machuca, né? Mas ela também é esse remédio que Jesus vai dizer aqui, mais à frente. Então Jesus ele diz que ele vai castigar, porque esse eco, quase assassino, né, tentando eliminar o nome dele, né, tudo que se refere a ele aqui, só para ferir a Jesus. Esse eco, ele não, ele não, ele não é um eco agradável de se ouvir. E ele diz que vai despovoar a face da terra, porque para que esse eco de veneno não mais atordoe os ouvidos dele. O que é despovoar a face da terra? Né? Muitos vão morrer em virtude dos castigos que a justiça divina já está enviando, né, para toda a humanidade, que está, né, correspondendo esse eco de ingratidão, principalmente, porque tudo que ela faz, o pecado, né, essa amargura que fere Jesus, esse eco quase assassino, tudo vem dessa ingratidão, porque se a pessoa ela não reconhece Deus na vida dela, ela também não vai agradecer, né? Como nós vimos ontem, os 3 atos, né, que estão dentro do ato que a criatura faz, né, na divina vontade, né? A criatura que vive na divina vontade tem a plena correspondência de que o ato que ela faz, primeiramente vem de Deus, como o exemplo foi dado lá, né? O levantar-se de manhã é Deus que dá, que faz o primeiro movimento, porque é Ele que fez com que o dia amanhecesse, que o sol brilhasse e que deu, né, que fez com que você acordasse, abrisse os olhos, levantasse, e levantando assim, né, com disposição para fazer aquilo que tem que fazer, porque você está ali no seu posto, você tem uma função e você tem que fazer, cumprir aquela função. Então é o primeiro ato, né, vem do nosso ato, vem dele. E depois nós correspondemos, né, agradecendo a Deus por mais um dia, né? Hoje eu já acordei, já veio na minha mente esse pensamento, né, de agradecer por estar viva, pelo dom da minha vida, pelo meu trabalho, né, pela minha família, por ter o meu trabalho, né, por ter saúde. Já fiquei com esses pensamentos de gratidão enquanto fui tomar café, fiz café, fui tomar café, já estava também agradecendo o alimento por mim e por todos, né? É esse ato que ele queria ouvir da criatura, mas a criatura não. Então, os 3 atos, né? Eu estava falando. Aí vem a correspondência, né? De você acorda, você levanta porque você reconhece, né? Que é Deus, né? Que permitiu que você levantasse, né? Você tem esse reconhecimento e essa gratidão por tudo o que ele está permitindo na sua vida, mesmo as coisas não tão boas, tudo é vontade dele. Então a criatura não tem esse conhecimento. Então, né, o terceiro ato desses 3 seriam a gratidão. Mas como ela vai agradecer se ela não reconhece que Deus está em tudo na vida dela? Né? Para ela poder agradecer, ela tem que reconhecer. Por isso ele vai permitir os castigos, porque quando ele
quando a justiça, né, enviar castigos cada vez mais dolorosos, digamos assim, né, na pele deles, para eles sentirem na pele. Todos nós sofreremos, né, mas aqueles que são ingratos, eles vão se lembrar de tudo que eles tinham e que eles perderam e que eles nunca agradeceram. E aí eles vão voltar a olhar para Deus, nem que for para pedir que eles tenham de volta aquilo que eles perderam, mas eles vão se lembrar de Deus. E aí o eco que vai retornar para Deus vai ser um eco, né, de um filho que está, né, arrependido, que está pedindo perdão por ter sido tão ingrato. E aí a Luísa diz: Ah, Senhor, o que dizes? E Jesus responde: Eu não faço mais que como um médico piedoso que tem os remédios extremos para os seus filhos, e estes filhos estão cheios de chagas, o que faz esse pai médico que ama a seus filhos mais que a própria vida, deixará que gangrenem essas chagas, os deixará morrer por temor de que, aplicando o fogo e os instrumentos, eles sofram? Não, jamais. Embora sentira como se tais instrumentos se aplicassem a ele, contudo, e isto, tomará os instrumentos, rasgo e corta a carne, aplica o remédio, o fogo para impedir que a corrupção avance mais. Quando ele fala de castigo, né, ele está como um pai que precisa corrigir um filho que está numa atitude errada, que está fazendo algo que é contra a vontade de Deus, né? É contra a vontade dele, que é pai, né? Que sabe o que é o melhor para o filho. Mas esse pai, ele também é médico. Então, ele sabe o que é necessário para aquele filho que está cheio de chagas, né? Que está como um machucado já infeccionado, né? E que o filho, ele não teve cuidado que precisaria ter, né? Ele não cuidou da sua saúde, né? E aqui no caso seria a saúde espiritual, né? Ele não cuidou da saúde espiritual, ele foi se distanciando de Deus, né? E foi indo por um caminho que estava conduzindo ele ao precipício. Então esse pai que viu que esse filho não cuidou, ele vai fazer o quê? Ele vai usar, né, os remédios que vão ser necessários para aliviar, para curar mesmo, né? Para curar aquela ferida, né? Que no caso o filho fez na sua alma, porque é o pecado, né? O pecado, ele dependendo, se ele for muito grave, a alma, ela já fica como morta. Então, antes que essa criatura, né, perca a sua alma, morra daquela forma, ele vai dar os remédios para que ela possa ressuscitar, se for o caso, né? Se ela já estiver morta, mas ela estiver lá no fundo da alma dela, um desejo de se salvar, um pensamento em Deus, nem que seja algo assim muito sutil, Deus vê aquela intenção, aquela luzinha lá no fundo, e ele vai fazer esse tratamento, ele vai, né, tratar essa chaga, porque ele ama o filho mais do que a própria vida. Ele não vai deixar morrer, ele não vai deixar o filho morrer porque ele tem medo de que esse remédio vai poder fazer ele sofrer, mesmo que ele sofra junto, porque um pai, quando vê um filho sofrer, ele sofre também, sofre até mais. Né? É assim o nosso Pai Criador. Ele sofre junto conosco, né, por ver os filhos, né, num caminho que está causando a própria morte da alma dele. Então ele diz que ele vai tomar esses instrumentos, vai rasgar a carne, vai aplicar o remédio,
o fogo para impedir que a corrupção avance mais, né? Ele vai dar ele vai pegar os instrumentos. Os instrumentos é o quê? São os flagelos, né? São tudo que ele vai permitir que a justiça envie de castigo sobre a humanidade para impedir que a corrupção avance mais, porque da forma como está indo, como as pessoas estão enviando esse eco de ingratidão, esse eco venenoso, esse eco de amarguras, de pecados, para ferir a ele, é necessário que esse remédio seja um remédio muito forte, que vá realmente impedir que essa corrupção da alma avance mais. Porque se ele não fizer isso, a criatura não vai ter salvação, ninguém vai ter salvação, porque estão obstinados no pecado, na corrupção da alma. Não é a corrupção que a gente vê acontecer agora, por exemplo, no INSS, né, aquele rombo que foi maior do que o Lava Jato, que está acontecendo. Não é esse tipo de corrupção, não é a corrupção da alma, que provoca esse tipo de corrupção material, né, de fraudes, de roubos, né, de tudo que é ruim que a gente assiste, né, que a gente vê que está acontecendo. Mas a corrupção da alma é que causa isso. Então, o remédio tem que ser profundo, tem que ser na alma. Porque sentindo na pele, sentindo na alma, a criatura vai pensar, vai parar para pensar e vai mudar de atitude. E ele diz, se bem que muitas vezes acontece que nessas operações os pobres filhos morrem, mas não era esta a vontade do Pai médico, senão que a sua vontade é vê-los curados. Então, quando Jesus envia esses castigos, muitos filhos morrem, mas ele não, a vontade dele não era que nós morrêssemos, né? Se não houvesse o pecado, nós não morreríamos, né? Nós teríamos uma vida eterna sem morte, sem ter que passar pela morte. Mas por causa do pecado, os filhos eles vão morrer, né? Eles vão ter que passar pela morte. Mas não era a vontade do Pai, ele queria ver os filhos curados, ele queria ver todos vivendo na divina vontade, né, desde Adão, que Adão nunca tivesse saído da vontade de Deus. Então, se Adão nunca tivesse retirado da vontade divina, desobedecido, não haveria morte, não haveria doença. Então, o médico não precisaria vir para dar esse remédio forte e que, né, os filhos vão morrer. Né, nós vamos ter que passar pela morte. E ele diz assim, sou eu, magoo para curá-los, destruo para ressuscitá-los. Que muitos pereçam não é essa a minha vontade. Isto é efeito da sua malvada e obstinada vontade. É efeito deste eco venenoso que até serem destruídos querem me enviar. Então, se ele magoa, né, se ele permite que a pessoa passe por uma decepção, por uma tristeza, por perder alguém querido, que ela estava extremamente apegada, que ela colocava essa pessoa no lugar de Deus, né, que ela idolatrava essa pessoa, ele permite que essa pessoa morra, que a pessoa, né, ou que se separe dela, que abandone ela, para que ela possa ficar magoada, para que ela possa perceber, né, o, o quanto de valor que ela dava para essa pessoa. E se ela não tem Deus, ela pode até se matar por causa disso. Então ela fica decepcionada, mas se ela tem Deus, ela consegue superar, mesmo com tristeza, mesmo sofrendo. Mas aí esse sofrimento é para que ela perceba que ela estava colocando alguém no lugar de Deus, que é para curar a alma dela, para ela desapegar, porque Deus, ele é ciumento e ele quer o amor, a atenção só para ele, né? Principalmente para ele, só
em primeiro lugar para Ele. Depois a gente dá atenção para as outras pessoas, né, da forma como elas merecem atenção, né? A atenção que o marido merece, a atenção que os filhos merecem, a atenção que os pais merecem, a atenção que os amigos merecem. Não nada de exagero, né? A atenção maior e o amor maior é para Deus. Ele, às vezes, ele destrói a criatura para ressuscitar, né? Ele destrói aquilo que é a vida dela, né? Que ela tem como vida. Ela destrói para ela poder ressuscitar para uma vida para Deus. Só para Deus em primeiro lugar. E que se muitos perecem, né? Se muitos morrem, se muitos, quando ele envia esses castigos, eles morrem, não é a vontade dele, mas é efeito da sua malvada e obstinada vontade. Esse perecer aqui não é da pessoa, é da alma, né? Quando a alma ela está muito, muito obstinada no pecado, quando ela recebe um castigo, por exemplo, né? Esse exemplo mesmo que eu disse, a pessoa ela idolatra o marido, porque é só ela e o marido, não tem filhos, então ela idolatra aquele marido, ela coloca ele num pedestal, né? E ele é tudo para ela, ela não pensa em mais nada, e ela não tem Deus, e ela está, né, com essa, essa vontade obstinada, né, nessa idolatria. E aí ele permite que esse marido morra, né? Aconteça algo que ele morra. E aí ela, como ela está nessa obstinada vontade, o efeito deste eco que ele vai enviar é, vai causar a morte dela. Ela vai morrer. Ela vai ficar com um sentimento de ódio de Deus, porque permitiu que o marido dela morresse, porque levou o marido dela, que era tudo para ela. Então, como ela está nessa obstinada vontade, esse efeito, ele é dessa obstinada vontade. Esse efeito desse eco venenoso, né, que ela está devolvendo para Deus, que ela está dando a Deus em relação ao que ele enviou para ela como um remédio para curar a alma dela, ela vai usar daquele remédio para poder se matar. Ela morre, ou ela entra numa depressão profunda, se entrega até morrer, ou ela faz como uma pessoa que eu conheço que queria se jogar na frente de um trem do metrô. O demônio ficava falando na mente dela para ela se jogar, né? Para ir lá no metrô que ia ser rápido, né? Se jogar na frente do trem que ia ser rápido. Porque para ela a vida dela tinha acabado, porque ela colocou o marido em primeiro lugar, né? Mas como ela era uma pessoa que tinha Deus, ela não fez isso. Mas e quem não tem Deus? Quem não tem Deus vai fazer isso. Vai acabar, né? é, Vai acabar se destruindo, se destruindo. Não é Deus que vai destruir, é ela mesma que vai se destruir. E a Luísa diz: diz-me, meu único bem, como poderia adoçar este eco venenoso que tanto te aflige? E ele responde: o único meio é que tu faças sempre todas as tuas obras com a única finalidade de me agradar, e que use todos os teus sentidos e poderes com a finalidade de me amar e glorificar. Então, tudo o que nós vamos fazer, tudo, a única finalidade é de agradar a Deus, é de fazer por amor a Ele, né? E como a Aline falou ontem na live, né? Que ela fica se observando o tempo todo, assim, qualquer coisa que ela faça, ela fica vendo se é por amor a ela ou se é por amor às criaturas. Se ela está fazendo, por exemplo, é, a comida, né? Se ela vai fazer o almoço,
né? É o que nós devemos ter em mente, né? Ao fazer, por exemplo, uma comida, um café, alguma coisa assim, tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar, eu estou indo para fazer isso por amor a Jesus ou para que o meu marido não reclame, para que o meu marido não fique falando por aí que eu sou uma mulher relaxada, que eu não faço as coisas, que eu não cuido da casa, né? Qual que é a finalidade de tudo que eu estou fazendo? É para agradar a Deus, né? Todo mundo tem que ter esse tipo de pensamento, não só quem vive na divina vontade, mas todas as criaturas tinham que ter esse pensamento, né, de fazer tudo primeiramente para agradar a Deus e glorificar a Deus, né? Dar a glória a Ele, porque ela tem alimento para fazer, glória a Ele. Ela tem saúde para fazer o alimento, glória a Deus, né? Ela tem tempo para fazer, glória a Deus, né? Então, tudo é para a glória dele. E ele diz: faz com que cada pensamento teu, palavra e todo o resto não queira outra coisa que o amor que tens por mim. Assim o teu eco subirá agradável ao meu trono e adoçará o meu ouvido. Então, esse eco que ele quer ouvir, né? Que para poder, né, dar um alívio, né, para esse eco cheio de veneno que está atordoando os ouvidos dele, né? Porque é muita ofensa que ele recebe, né? Cada pensamento de cada criatura que ele já reparou, né? Com a coroação de espinhos, cada pensamento ainda faz eco, né? De amargura nos ouvidos dele, como se ele estivesse lá sendo ofendido, xingado, né? No flagelo dele. Então nós temos que ter um pensamento, uma palavra, tudo que nós formos fazer, não pode ter outra coisa que a não ser o amor por ele, para que esse eco suba agradável, adoce os ouvidos dele e ele possa, né, ser aliviado nesse sofrimento dele, porque ele já sofreu tudo que ele sofreu na paixão dele para que isso não acontecesse mais, mas essas criaturas, por estarem assim tão afastadas dele, não reconhecem, né, esse amor que ele tem pelas criaturas, não, não sentem esse eco, né, que se difunde por toda a terra, que é o amor dele por nós, o quanto ele nos ama e quanto ele nos cerca com o amor dele, né, nos dando tudo isso que nós temos, né, tudo, a nossa vida, né, para podermos ser, né, uma morada para ele habitar, viver já o Éden aqui na Terra, né? É maravilhoso seria se as pessoas pudessem compreender isso e desejar viver isso. Jesus, ele ficaria, né, tão aliviado no sofrimento dele se muitos, né, muitas pessoas compreendessem isso, não apenas pouquíssimas pessoas, né, num grupo de WhatsApp, mas ele diz que se tivesse uma pessoa só já seria o suficiente, né? Porque o que quem vive na divina vontade faz vale por todos, né? Vale por todas as almas, por todas as criaturas presente, passado, futuro, almas do purgatório. É isso o que nos traz também uma certa que nos traz a alegria, né? De saber que mesmo sendo poucos, o efeito é grande, né? Perante a Deus, porque é tudo um mistério muito grande de amor, né, que ele tem para com todos nós. Então hoje ele nos falou desse grande amor que ele tem pelas criaturas. E nós agradecemos a ele por esse amor. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e do Espírito que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, mãe, para que
todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Então, o tema de hoje, né, é do volume 2, capítulo 87, outubro 25 de 1899. Jesus fala do seu grande amor pelas criaturas. Meu docíssimo Jesus continua a manifestar-se quase sempre igual. Esta manhã acrescentou: minha filha, é tanto amor pelas criaturas que, como um eco, ressoa nas regiões celestes, enche a atmosfera e se difunde sobre toda a terra. Que amor tão grande, né? É um amor que é o maior amor, né? De Deus por nós, pela criatura, né? Mas qual é a correspondência que as criaturas dão a este eco amoroso? Ele está questionando, né? Está perguntando, né? Ó, corresponde-me com um eco de ingratidão venoso, cheio de todo tipo de amarguras e de pecados, com um eco quase assassino, apto só para me ferir. Mas eu despovoarei a face da terra a fim de que este eco cheio de veneno não mais atordoado meus ouvidos. Então, Jesus, né, ele é amor, mas ele é também justiça, né? Como ele está falando aqui, né? Se não há essa correspondência, não está, né? Ele vai fazer justiça, ele vai castigar as criaturas, né? Ele dá todo o amor do mundo, né? Como ele falou, o amor do tamanho da atmosfera, né? O amor é o que ele fez por nós, que Jesus, o que ele, né? Foi tão grande amor, né? Quanto exemplo ele deu, quanta a gente sabe, né? Agora que a gente está vendo, né? Realmente, né? Porque a Bíblia ela não mostrava assim abertamente, né? O livro do céu mostra, né? As 24 horas da paixão, a vida íntima, ela mostra a trajetória de Jesus e a gente vê, né? Quanto amor que ele teve, né? Que ele tem, né? Porque seria, é o passado, presente e futuro, né? A gente sabe que quanto amor ele tem. Quando a gente olha as criaturas, né? Quando a gente olha as pessoas e vê, né? As atrocidades que as pessoas, as criaturas estão fazendo, né? E aparentemente parece que elas estão sem ser punidas, né? Estão na maravilha, né? Mas Jesus deixa bem claro, né? Todos vão ter um acerto, né? Vai ter essa justiça, né? Todos, né?
E ela continua: e ó Senhor, o que dizes? E Jesus: eu não faço mais que como um médico piedoso, que tem os remédios extremos para seus filhos, e estes filhos estão cheios de chagas. O que faz este pai médico que ama os seus filhos mais que a própria vida? Deixará que granguene essas chagas? Os deixará morrer por temor de que, aplicando fogo e os instrumentos, eles sofram? Não, jamais. Embora sentira como se tais instrumentos se aplicassem a ele, contudo, e isso tomará os instrumentos, rasga e corta a carne, aplica o remédio, o fogo, para impedir que a corrupção avance mais. Se bem que muitas vezes acontece nessas operações, os pobres filhos morrem, mas não era essa a vontade do pai médico, senão que sua vontade é vê-los curados. Assim sou eu. Magoo para curá-los, destruo para ressuscitá-los. Que muitos pereçam, não é essa minha vontade. Isso é feito de uma malvada e obstinada vontade. É feito deste eco venenoso que até serem destruídos querem me enviar. Então, lendo aqui Jesus mostrando assim, uma pessoa, né, que está no pecado mesmo, né? E Jesus manda, né, as correções, os castigos. Às vezes manda uma doença, às vezes vem uma perca do patrimônio, né? E aí esse remédio, né, porque esse porque ele estava no cúmulo do pecado, na desordem, né, de usar os bens materiais, tudo que ele conquistou, ele não, que Deus deu para ele, né, através do trabalho, através das conquistas e através da vez de corrupção, né, de pecados mesmo, né, bens que foi acumulado assim. Então, e quando Jesus veio, isso que é as granguinas, né, as chagas, né, e aí Jesus vem, né? Ele não quer deixar o filho perder, né? Ele vem com as correções, com os castigos, com às vezes a perca do patrimônio, às vezes uma doença, né? E, que pode destruir, né? Destruir assim o seu exterior, né? A fazer com que a pessoa acorde, né? Para a vida, acorde para quem deu aquele patrimônio para ele, quem deu a saúde para ele, né? Às vezes, né, através da saúde, através do, da perca, né? Dos bens, né? Materiais, às vezes Deus manda até correções através de perca de filhos, né? As correções de Jesus, né? Ele não quer que esses filhos percam, né? Então manda, né, essas correções. Ele quer salvar à custa de tudo, né? Mas ele não quer salvar o corpo, né? Ele quer salvar a alma, né? Então, essas correções, esse amor que transborda, né? Porque ele é um médico, esse médico quer curar, né, a alma, quer curar a alma das criaturas que está corrompida, né? Ideias, né? Ideias loucas, né? Como a Aline estava falando, ideias que eles tiram palavras do padre, do Papa, né? Às vezes, né, sobre palavras do Papa de aceitar, né, homossexuais, né, aceitar assim a união deles, né? E o Papa não foi isso que ele fala, né? Que ele falou, né? Quantas palavras, né? Que eles tiram da boca do Papa, né? Crucificando a nossa igreja, né? Católica, né? E, e é o cúmulo do absurdo que eles falam do representante de Deus aqui, né? E eles usam de suas próprias, né? Manipulam, né?
palavras, textos, né, e colocam, né, para a mídia, para que mudem, né, o sentido de tudo, né, à mercê do conhecimento deles, né, do entendimento deles, né, que do da forma que eles querem, né. Então, por isso que Deus, tá irado, né, ele faz os castigos, né, ele quer salvar, né, ele tem amor grande, então o amor maior do mundo, né, tamanho do universo, né, que ele falou. Mas ele quer salvar a alma, né, e ele usa, né, que ele falou que alguns podem até morrer, né, morrer eternamente, né, não não é porque, a vida, né, ela tem a vida eterna e a vida morrer mesmo, para o inferno, né, para uma vida eterna, mas de inferno, né. Então, Jesus quer, né, mesmo que ele perca as almas, né, mas ele quer corrigir, né. Ele manda as correções, né, por amor, né, por amor, né. A gente sabe que é por amor, né, Deus mostra que é por amor, né. É por grande amor que ele tem pela criatura, pela não se perder eternamente. E se perder, foi a própria criatura, né, a vontade da criatura que fez com que se perdesse para sempre, né. E eu: "Diz-me, meu único bem, como poderia adoçar-te este eco venenoso que tanto te aflige?" Então Luísa fala, né, está nas nossas mãos, né, Jesus está pedindo para nós, né, e ele: "O único meio é que tu faças sempre todas as tuas obras com a única finalidade de me agradar, e que uses todos os teus sentidos e poderes com a finalidade de me amar e glorificar. Faz com que cada pensamento teu, palavra e todo o resto não queira outra coisa que o amor que tu tens por mim. Assim o teu eco subirá agradável ao meu trono e adoçará o meu ouvido." Tá vendo? E que essa nossa, que ele falou ontem na live, né? A nossa correspondência, né? O nosso amor, né? Não querer, mesmo que tenha vontade, ele falou ontem, né? Mesmo que tenha vontade própria, né? Mas essa vontade, né? Ele não quer que nós não tenhamos a vontade, né? Eh, a vontade própria, né? Mas a vontade no querer dele, né? Na, von- na, quando porque Jesus viveu na humanidade dele, né, aqui, né, mas ele nunca deixou, ele teve vontade humana, mas ele nunca deixou que essa vontade humana fizesse com, eh eh eh, reinasse, né, nele, né, só a vontade do Pai, né. Ele veio para cumprir a vontade do Pai, então ele venceu tudo, né. Se ele venceu, né, ele quer este nós, né. A gente vença também, né. Então ele quer essa correspondência deste amor para que conforte ele, né, esteja junto com ele, né, apoiando Jesus, né, nas correções, né, entendendo cada correção, cada castigo, né, que está tudo na vontade dele, né. Ele quer isso de nós, né. Ele quer curar e ele quer curar cada criatura, sim, e quer a nosso entendimento, o nosso consolo, né, a nossa, assim, Senhor, né, a nossa validade, né, de saber que tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer, tudo que aconteceu foi na vontade de Deus, né. Tudo foi por amor, né. Este amor que ele tem pelas criaturas, né, que ele morreu por nós, né, veio, né, e foi humano, né, e
divinizou tudo, né, para que o homem viesse, né, e seguisse tudo que ele, né, fez, que ele divinizou, vivesse na vontade dele, né. E quando não acontece isso, né, tem os castigos, né, e Jesus tem a nossa companhia, a nossa validade de que Ele está fazendo tudo, tudo. De um bem Ele está tirando, de um mal Ele está tirando um bem, de tudo está na vontade dEle, tudo está no, 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 na vontade, é, aceitar a vontade e viver a vontade, fazer companhia para Jesus, né, em tudo, né? Amém.